A tertúlia Braga à Sexta da Juventude Socialista de Braga realizou-se esta semana no Café A Brasileira, cujo tema de debate foi a atualidade política. Esta semana contou-se com a presença da organização convidada, foi a SEDUM, a Sociedade de Debates da Universidade do Minho. Um dos primeiros temas que se falou foi mesmo do governo, que para o responsável da mesa, Gil Sousa, a aposta do governo está dado como certo que é errada, porque o desemprego cada vez mais vai aumentando, nomeadamente no distrito de Braga. Está a falhar redondamente. Se não estamos à espera que o país pudesse evoluir um bocado ou pelo menos estagnar neste momento, o que se dá é uma recessão, uma espiral de recessão que não se vê o fim, não se vê uma pequena luzinha de esperança para a população portuguesa. O que se vê aqui é desespero, só pessoas que não conseguem pagar as contas, pessoas que não conseguem, muitas deles, ter dinheiro para comer, que é uma coisa muito preocupante. Inclusive nós fomos há cerca de 3 semanas, um mês, à Caritas de Braga, e que o aumento, o número de pessoas que recorre à Caritas, no ano que recorre à Caritas em 2012, aumentou cerca de 100% em relação a 2011. O que também é um indicador preocupante. Estamos a falar do distrito de Braga. Foi um aumento de 100%. É muita gente que recorre ao vestuário da Caritas, à cantina social da Caritas e a vários serviços da Caritas que, sem ser isso, também ajudam a pagar contas às famílias. No meio disto tudo, eu acho que gostávamos de ouvir, obviamente. Se calhar há um tempo atrás ninguém pensava nisso, porque se calhar havia famílias que consumiam mais do que elas podiam ter, e nesse momento se calhar também não pensaram em poupar para situações em que estavam piores. Se bem que eu acho que quem está mal hoje não conseguia, claro, prever, nem sequer se conseguia precaver do que estão a passar agora. Mas acho que também é uma chamada de atenção para as pessoas, para ver que isto pode acontecer e para se tentarem precaver e aprenderem para quando as coisas começarem a melhorar e para não caírem no mesmo erro. Viver acima das posses e gastar aquilo que não se tinha foi também um dos temas abordados. A mesa concorda, mas aponta baterias ao governo da forma como está a impor as regras essas que a Troika é que tem vindo a mandar para dentro deste país. Se calhar o bancário antigamente era uma pessoa de confiança, quase da família. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a minha mãe é bancária e antigamente as pessoas adoravam a minha mãe e no Natal ela recebia montes de prendas e cabritos e todas as pessoas respeitavam e por aí fora. Mas não, davam porque agradeciam a simpatia e porque confiavam nas pessoas e por aí fora. E se calhar algumas pessoas não tinham noção realmente que aquilo é um negócio, que as coisas também têm que... ninguém dá nada. Devem ter consciência, mas realmente aquilo que estão a fazer é contrair. Eu não concordo com publicidades que vendem créditos de uma maneira que parece muito fácil para as pessoas, que é quase a enganar as pessoas, mas também acho que as pessoas devem ter um bocado de responsabilidade quando veem isso, a questionar 2 vezes, será que isto é bom, será que isto é mau e por aí fora. Também acho que, por exemplo, aquelas instituições como a ADEC e por aí fora que tentam ajudar as pessoas que têm, eu vi casos de pessoas que têm 14, 15 créditos ao mesmo tempo, um para a casa, um para o computador, um para as férias, um para o telemóvel. Exatamente. E de repente, olha, o que é que se faz aqui? Vou fazer outro crédito para pagar isto e por aí fora. Acho que, num sentido, isto parece um bocado mal dizer, mas num sentido até é bom as pessoas terem um bocadinho do impacto de, isto não é bem assim. E se calhar daqui a uns anos vamos ter tanto este problema e temos mais consciência das coisas. Eu vou-te dizer casos que a minha mãe, até enquanto não me diz quem são as pessoas, como é óbvio, mas que ela conta casos que ainda hoje, e quando tu vês que isto existe com muitas famílias e por aí fora, é que há pessoas que pedem créditos para tirar para ir para férias. Mesmo quando sabem que já não há pessoas a ter créditos para ter casas ou para não ir por aí fora, há pessoas que vão lá e pedem, tipo, cheias de razão, que querem porque eu consigo pagar e quando vais a ver são as pessoas que se calhar têm menos capacidade de pegar nas suas poupanças no dinheiro e investi-lo da maneira mais correta. Acho que nesse sentido a crise até abre os olhos às pessoas e... Acesso ao crédito enorme. É verdade, os bancos estavam a crescer e a economia estava a rolar, isto vai andando e o pessoal emprestava dinheiro e é verdade, emprestava mais dinheiro que as pessoas conseguiam pagar. Não tinhas dinheiro, chegava lá com uma pessoa, ele é meu fiador e está bom, e levava a pessoa a um crédito. Isso obviamente estava errado, não é? Mas tendo em conta a forma como crescia a Europa, os bancos então estavam muito confiantes. Obviamente, ao mínimo problema, aconteceu o que aconteceu neste momento. E nisso não há, sombra de dúvida, que houve muita facilidade no crédito. Mas a verdade é que as pessoas pedem créditos, os bancos cedem créditos,
as pessoas ficam sem as casas e os bancos vão pedir dinheiro, ou quer dizer, o Estado pede dinheiro para os bancos financiam-se com o dinheiro da Europa, não é? E depois financiam o Estado com o dinheiro da Europa. Isto é um ciclo. Financia-se a 75%. Mas pode-se dizer que foi uma das tertúlias mais animadas e participadas que a JS organizou até o momento. E bastou ser Pedro Sousa, responsável distrital da JS Bracarense, que começou por aconselhar o PS a entrar na reforma do Estado, mas com ideias inovadoras e não partir logo com o objetivo de cortar cegamente 4 mil milhões de euros. A primeira questão, e esta é é a questão central do país, é que é absolutamente indubitável que o PS não pode ficar de fora da discussão da reforma do Estado, é irresponsável que o PS fique de fora da discussão da reforma do Estado, mas não pode ser uma discussão cujos considerandos e cujos resultados estejam escritos à partida. Ou seja, este contexto de pseudo-reforma de corte de 4 mil milhões de euros proposto pelo Governo é uma não discussão, é uma discussão cujas respostas estão à partida escritas e que não permite, de uma forma séria, nós sentarmos, vermos onde podemos efetivamente produzir cortes, vermos onde conseguimos ser mais eficientes na gestão pública, ver onde conseguimos ser mais parcimoniosos e rigorosos na gestão dos dinheiros públicos, porque há, e nós sabemos que há, nomeadamente num setor que é um dos setores maiores da fatia do Orçamento Geral do Estado, que é a área da saúde, muitos casos onde há desperdício e onde não há boa gestão de recursos e boa gestão de meios. Esta é a primeira parte. O PS não pode de todo ficar fora desta questão, porque a sustentabilidade do nosso Estado Social é uma responsabilidade de todos e é, sobretudo, uma responsabilidade dos partidos que formam normalmente o arco da governação, partido no qual, obviamente, o Partido Socialista tem a sua tradição. Depois, há outra questão, que é a questão da resposta política àquilo que tem sido a linha de condução do Governo, e aí é que claramente o Partido Socialista se separa na sua lógica de governação e na sua lógica de responder àquilo que tem sido a atitude do Governo. O Governo reclama e reclamou ao longo das últimas semanas como sua a ida aos mercados e a colocação de dívida do Estado. E se nós formos sérios, não é sério o Governo reclamar para si este como uma grande vitória. Ao longo dos últimos meses assistimos todos a um papel de maior intervenção do Banco Central Europeu, à assunção de novas responsabilidades no contexto de limitar o contexto e o contágio que existia em algumas economias sob assistência financeira e outras que estavam na iminência de também ter necessidade de ter assistência financeira, nomeadamente a Espanha e a Itália, e aí, efetivamente, porque Portugal e a Grécia e a Irlanda são todas economias demasiado pequenas para criar uma crise sistémica no sistema económico ou monetário da União Europeia, mas quando a questão chegou ao passo da Itália e da Espanha estar na iminência de caírem também para a necessidade da assistência financeira, tudo mudou. E tudo mudou porque 70% da dívida da Espanha e da Itália é dívida de bancos franceses e alemães. E por isso todo o discurso que está montado à volta desta lógica da austeridade teria de ser respondida pelos governos da França e da Alemanha, que teriam que socorrer os seus bancos se, porventura, a Espanha e a Itália necessitassem efetivamente de assistência financeira. E por isso tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses, de uma maior intervenção da parte do Banco Central Europeu, uma maior capacidade de forma efetiva a assumir responsabilidades no contexto da zona euro, no plano monetário e financeiro, demonstraram que quando o problema chega aos fortes e aos poderosos, há efetivamente mudanças que os periféricos, nomeadamente a Espanha, Portugal e a Irlanda, vinham reclamando há muito tempo, mas que não tinham força política nem dimensão económica para conseguirem efetivamente produzir. Pedro Sousa afirmou ainda o falhanço por parte do Governo em vários setores e diz quais.
não falharia de forma abissal a meta do cumprimento do déficit para 2012, não fosse a integração das receitas extraordinárias da ANA. Falhará em 2013 de forma redonda todos os seus objetivos orçamentais, porque define o Governo, e pasmem-se, o Governo chegou ao fim de 2012 e, por exemplo, no IVA arrecadou menos 200 milhões de euros que em 2011. E arrecadou menos 200 milhões de euros que em 2011, apesar do IVA ter crescido, por exemplo, na restauração e na eletricidade de 13% para 23%. Ou seja, houve um aumento de taxa, mas a arrecadação de imposto foi menor. E a arrecadação de imposto foi menor porque os portugueses estão já hoje num estado de asfixia fiscal tal que, naturalmente, tentam de todas as maneiras fugir às suas obrigações fiscais, o que engrossa claramente a economia paralela, e a arrecadação de imposto da parte do Estado é cada vez menor. E então, com o aumento abissal de impostos, nomeadamente com a redução dos escalões do IRS, com a sobretaxa do IRS, o Governo estima para 2013, pasmem-se, para cumprir o objetivo dos 4,5% sem receitas extraordinárias do déficit, que a receita de IVA aumente 30% e que a receita no IRS aumente 25%. Ou seja, olhando para o exemplo de 2012, aumentando-se a receita que tão mal funcionou em 2012, fica de forma um bocado clara aquilo que acontecerá em 2013. E aqui é que está a resposta e a diferença. É que a atenção do Estado no contexto em que está, tendo sido importante numa primeira fase em que o Governo se demitiu, como não se demitiram outros países, de fazer e de reclamar junto da Europa de forma mais séria a urgência das mudanças que hoje estão a acontecer, é que este garrote que hoje paira sobre os portugueses, sobre as famílias, está a destruir o mercado interno, está a destruir a economia e está claramente a criar um contexto de cada vez maior deflação e de cada vez maior cinzentismo e maior escuridão no país. Ainda há cerca dos 4 mil milhões de euros, Pedro Sousa chama a atenção que é preciso ter muito cuidado onde se vai mexer e como se vai mexer. É algo que tem que ser encarado de forma séria. É um setor nevrálgico para o país e é absolutamente decisivo que o Estado lhe responda de forma séria também. O relatório do FMI diz de forma clara, o relatório do FMI, o relatório do memorando da Troika diz de forma clara que Portugal tem funcionários públicos a mais, mas o relatório do FMI também fez este plano dos 4 mil milhões que há poucos dias, três dos maiores pensadores, por exemplo, da área social, ministros de diferentes governos, o Silva Peneda, o Vieira da Silva e o Bagão Félix, que diziam que isto não é nenhum exercício de reforma séria do Estado, isto é o talhar de um porco à porta de um qualquer talho. É um corte absolutamente sem sentido e um corte completamente desestruturado e que não atende às especificidades e à identidade e às idiosincrasias de um país como Portugal, feito por técnicos, sim senhora, mas que obviamente lhes falha aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa identidade e a nossa tradição, que deve ser também, obviamente, tida em conta nas medidas de políticas públicas. Dito isto, acho que é importante que a reforma do Estado seja discutida, a reforma da administração pública seja discutida. Novamente, que o PS não fique de fora dessas discussões, porque o PS não pode de todo nunca ficar fora das discussões que são importantes para o país, mas que não sejam discussões cujas conclusões estão previamente escritas numa qualquer pasta antes da discussão começar. Ou seja, se o Governo estiver disponível para elaborar um documento sério, de estudo, com uma auscultação daquilo onde efetivamente nós temos pessoas a mais, para onde temos pessoas a menos, para nós conseguirmos muitas vezes até fazermos alguma reorientação funcional de serviço, onde temos áreas de pessoas a mais para outras onde temos manifestamente pessoas a menos, onde o que em termos de formação há casos que seria possível cruzar, e em termos de eficiência do Estado, eu acho que deve haver uma enorme responsabilidade da parte de todos os partidos com assento na Assembleia da República para que esta discussão seja produzida. Com uma questão: não faz sentido nenhum
não faz sentido nenhum, e esta é a minha opinião, e apenas a mim me vincula enquanto líder da Juventude Socialista do Distrito, pensar em discutir 75 mil funcionários públicos no contexto atual de crescimento do desemprego a que temos assistido. É preciso pôr o país a crescer, pôr o país a criar empregos, pôr o país a criar oportunidades e de forma séria e concomitante, ao mesmo tempo, fazer esta discussão. Por último, a mesa foi questionada acerca de um assunto que se falou durante esta semana, nomeadamente a colocação em cerca de 27 ruas de novos parquímetros. Pedro Sousa, sempre ele, ativo e muito interventivo, foi de encontro às palavras de Mesquita Machado, dizendo, mais uma vez, que é preciso rotatividade no trânsito da cidade de Braga. Antes esclarecer. A primeira é que muitas das ruas não estamos a falar de novo estacionamento parqueado. Estamos a falar de alguns aumentos do número de lugares parqueados. A segunda questão é que não são 90 ruas. Eu não lhe sei precisar o número total. Sei que até ao fim de 2013 são 27 ou 28 novas ruas. A terceira questão é que isto visa responder a um problema, que é um problema que tem que ser tratado de uma forma integrada e que exige várias respostas. E as várias respostas entroncam numa nova política de mobilidade que a Câmara tem vindo a definir e que tem também na estratégia da implantação de parquímetros uma das suas etapas. A Câmara Municipal de Braga fez, ao longo dos últimos anos, um grande investimento na renovação do seu parque dos transportes públicos, com uma redução substancial daquilo que era a idade média dos autocarros dos transportes urbanos de Braga. Foi a primeira Câmara do país a ter autocarros integrados em modos suaves, com gás natural e com veículos energeticamente integrados na lógica do projeto da mobilidade elétrica do MOBIE. Tem feito, ao longo dos últimos anos também, de uma forma muito particular, uma reestruturação do seu traçado da mobilidade urbana nas ruas, uma valorização do espaço público com o alargamento de ruas e, naturalmente, com menos lugares para estacionamento. E o que é que isto obriga? Isto obriga a um maior controlo de um bem público que é o estacionamento. Aquilo que acontece em várias ruas da cidade, e muitas das pessoas, se calhar, não têm esta noção, mas muitas das ruas onde serão, nos próximos tempos, colocados parquímetros, e este é um pedido que é colocado à Câmara Municipal de Braga por muitos empresários locais, por muitos comerciantes locais, quando muitas vezes a questão é respondida como isto vir responder ou vir pôr cobro ao comércio local. O funcionamento de um parquímetro visa, essencialmente, dar rotatividade ao estacionamento. Porque aquilo que é pago, naturalmente, como pesa na carteira, nós vamos ter tendência a estacionar apenas o tempo que precisamos e vamos dar rotação ao estacionamento no centro urbano. E essa é a principal questão. Aquilo que acontecia é que muitas vezes os comerciantes, como eram os primeiros a chegar de manhã para o exercício do seu trabalho também, ocupavam a esmagadora maioria dos lugares que estavam atribuídos em zonas não parqueadas, no centro urbano, ficavam lá com o carro desde as 9 da manhã até ao fecho dos seus estabelecimentos comerciais, até às 7 da tarde, e naturalmente que quem pretendia estacionar no espaço público tinha muita dificuldade, porque ele efetivamente é exíguo, porque há uma aposta clara no aumento da zona pedonal e da valorização do espaço público para esta cultura de comércio local e de alavancagem também num contexto difícil, porque o comércio local também atravessa. Para darmos essa resposta, o estacionamento controlado, regrado, é um bem público que, integrado numa lógica nova de mobilidade, deve fazer com que as pessoas, primeiro, deem rotação ao seu estacionamento, usem no estacionamento o tempo que precisam, saiam e haja esta lógica de entrada-saída, que gera movimento na cidade, mas um movimento pendular de troca, que é isso que interessa à dinâmica da cidade, do seu centro histórico e do seu comércio tradicional, mas também, e esta é que é uma resposta de uma cidade virada para o futuro, que as pessoas comecem, nesta lógica de integração, de uma melhor cultura de transporte público, de um melhor serviço de transporte público, a fazerem a mudança do hábito do carro sempre atrás de si para os modos de transportes suaves,
para as bicicletas, para o transporte público, para estas novas soluções e para outras que a Câmara de Braga continua a ter e que tem também a breve trecho no horizonte, para que efetivamente nós consigamos fazer do centro urbano um espaço de maior dinamismo e de maior vivência pública.